Fala galera, dando continuidade aqui ao nosso módulo aí a respeito da Lei 7853 de 89. Vamos agora para a nossa aula 2. Paramos no artigo 4º na aula passada, perfeito? Vamos lá, olha só. Artigo 4º, a sentença terá eficácia de coisa julgada oponível, erga omnes, ou seja, para todos, exceto no caso de haver sido a ação julgada improcedente por deficiência de prova, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. Perfeito? Aqui nós estamos versando da ação, a respeito da ação civil, que a gente aprendeu na aula passada, e que os legitimados seriam quem? União, Estado, Distrito Federal, Município, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundações que tenham como finalidade institucional tal matéria, as associações constituídas há mais de um ano, Ministério Público e Defensoria Pública, ok? A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito, senão depois de confirmado pelo tribunal. É óbvio, né, gente? Perfeito? Uma vez confirmado pelo tribunal, ou seja, duplo grau de jurisdição. Obrigatoriamente, eu remeto para o grau superior. Das sentenças e decisões proferidas contra o autor da ação e suscetíveis de recurso, poderá recorrer qualquer legitimado ativo, inclusive o Ministério Público. Qualquer legitimado ativo pode recorrer. Artigo 5º. O Ministério Público intervirá obrigatoriamente nas ações públicas coletivas ou individuais em que se discutam interesses relacionados à deficiência das pessoas. Então, olha só, a gente sabe que tem nós temos os legitimados lá quando se trata de uma ação civil, mas quando estiver tratando de interesses relacionados à deficiência da pessoa, o Ministério Público obrigatoriamente ele tem que intervir, tá bom? O Ministério Público poderá instaurar sob sua presidência o inquérito civil ou requisitar de qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou particular, certidões, informações, exames ou perícias no prazo que assinalar não inferior a 10 dias. Vamos lá. Tenho que gravar o quê, Geraldo? Lá na aula passada você viu que quando ele precisar, numa ação civil, qualquer um dos legitimados precisar de uma informação, de uma certidão, o prazo é de 15 dias a contar do recibo lá pela administração a qual ele solicitou. Aqui ele está falando o seguinte, ele está falando de um inquérito civil, que é de competência do Ministério Público. E aí ele fala que ele pode o quê? Ele pode requisitar aqui, ó, ele fala aqui, ó, inquérito civil, requisitar de qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, ou seja, a partir do momento que o Ministério Público requisitou para aquele inquérito, e não é a ação civil, ele vai assinalar prazo não inferior a 10 dias. Então, vamos lá. Lembrando a vocês aqui, o que eu fiz aqui? É aqui? Não, aqui, tá. Lembrando a vocês aqui, vamos lá. Ó, ação civil, beleza? Os legitimados, eles podem requerer lá as certidões, enfim. Certidões, informações, qual o prazo? 15 dias. No inquérito civil, que é do Ministério Público, de competência dele, ele pode requisitar no prazo não inferior a 10 dias. São coisas totalmente diferentes, mas ele pode trabalhar em dois casos aqui. Ele pode, na verdade, em 3 tópicos. Ou ele vai alterar isso aqui. Bota o inquérito civil aqui, a ação civil aqui. Ou ele pode trocar também aqui, ó, o Ministério Público, que aqui é o Ministério Público sozinho. E aqui são os legitimados, que você já sabe que é a administração direta, a administração indireta, Defensoria Pública, Ministério Público e as associações
com mais de um ano. Perfeito? Aqui eu só tenho o Ministério Público. Aqui ele diz que é 15 dias. E aqui ele fala que é não inferior a 10. Tem que tomar um cuidado com isso. Gente, concurso público, principalmente quando a gente fala da banca FCC e CESP, eles não gostam de inventar valores. Eles trabalham com valores constantes da mesma legislação, mas que foram atribuídos para outro caso totalmente diferente. Entendeu? FCC adora fazer isso. Tira daqui, bota aqui. CESP, Sesgran Rio, enfim. Tá bom? As bancas em si gostam de fazer isso. Então fiquem atentos daqui para você não confundir, tá? Copia aí rapidinho que eu vou tomar um golinho d'água e a gente dá prosseguimento. Deixa eu apagar. Aqui, meu apagador está aqui. Esse nosso estudo de legislação, né, além da gente explicar e você acabar entendendo alguns tópicos, é para a gente evitar cair em certas pegadinhas, entendeu? Vamos lá. Parágrafo 1º. Esgotadas diligências e caso se convençam que o órgão do Ministério Público da inexistência de elementos para a propositura da ação civil, promoverá fundamentadamente o arquivamento do inquérito civil ou das peças informativas. Nesse caso, deverá remeter a reexame os autos ou as respectivas peças em 3 dias ao Conselho Superior do Ministério Público, que os examinará, deliberando a respeito conforme dispuser o seu regimento. Tá bom? Então, temos que saber disso? Não, porque é o regimento do Ministério Público que vai tratar isso daqui. Entendeu? A única coisa que você tem que saber é o seguinte: se ele entendeu que ele vai promover o arquivamento de forma fundamentada, ele vai fazer o quê? Ele remete a reexame os autos, aqui as peças, né, referentes àquele inquérito civil, para o CNMP, que é o Conselho Superior do Ministério Público, CSMP, né, CMNP, Conselho Superior do Ministério Público, e aí, lógico, ele vai reexaminar e de acordo com o regimento interno, aí já não nos cabe saber isso daí, tá? Parágrafo 2º. Se a promoção do arquivamento for reformada, o Conselho Superior do Ministério Público designará, desde logo, outro órgão do Ministério Público para o ajuizamento da ação. Se você está estudando isso daqui, você não é advindo do ramo do direito, nunca estudou, entenda, cada promotor é considerado um órgão, tá? Cada juiz é considerado um órgão. O que acontece? Uma vez que um promotor, ou seja, um órgão do Ministério Público, determinou, entendeu que aquilo ali era passível de arquivamento, e subiu para reexame, e o Conselho Superior do Ministério Público, ele entendeu que não era para ser arquivado, ele não pode obrigar, tá? Ele não vai obrigar aquele promotor, aquele órgão do MP, que determinou o arquivamento, ele vai determinar um outro órgão, é o que ele está dizendo aqui. 7. Aplicam-se à ação civil pública prevista nessa lei, no que couber os dispositivos da 7347 de 85. 8º, constitui crime punível com reclusão de 2 a 5 anos e multa, 2 pontos. Então vamos lá. Você já está vendo agora que a gente saiu lá da parte civil e estamos entrando na esfera penal com o artigo 8º, tá? Eu vou orientar que você preste bastante atenção, porque se você for analisar a disposição, né, as disposições penais, eu tenho lá na 13.146 e eu tenho aqui também nessa nossa legislação. O que eu quero que você tente você tem que utilizar na sua prova, tem que tomar cuidado, porque ele pode perguntar o que está na 13.000 ou ele pode perguntar o que está aqui dentro dessa legislação, tá? Então vamos lá. Constitui crime punível com reclusão de 2 anos, com reclusão de 2 a 5 anos e multa. Vamos lá. 1. Recusar, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar é enrolar, tá, gente? Cancelar ou fazer cessar a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, em razão de sua deficiência. O que você tem que saber? Primeira coisa, de qualquer curso ou grau. Outra, seja estabelecimento público ou privado. Outra, cobrei valor adicional, suspendi matrícula, não deixei matricular, enrolei a matrícula, cancelei a matrícula. Fiquem atentos. Isso daqui é crime? É crime sim. Punível de 2 a 5 anos e multa. Obstar inscrição em concurso público ou acesso
de alguém a qualquer cargo ou emprego público em razão de sua deficiência. Ou seja, a partir do momento, eu não posso impedir que uma pessoa, ela com deficiência, ela se inscreva para fazer aquele concurso público. Eu tenho vagas destinadas à pessoa com deficiência? Tenho. Quando a pessoa com deficiência se inscreve para concorrer àquelas vagas, a deficiência dela não pode ser um óbice para o exercício daquelas funções. Show de bola. Agora, o que você tem que ter atenção é o seguinte: quando a pessoa faz o concurso público, eu tenho um amigo meu, que eu não vou mencionar o nome, que ele tem uma determinada deficiência, ele faz concurso público sem fazer a menção da deficiência dele, que ele fala: Geraldo, eu não vou fazer menção, eu vou fazer o concurso público normal. Aí já pensou, lá na frente, fica constatado que ele tem uma determinada deficiência, aí o poder público vai lá e obsta: não, eu não vou deixar você ter acesso a esse cargo público, a esse emprego público, porque você é uma pessoa deficiente. Negativo. Ele não pode fazer isso por conta da deficiência. Tá bom? É lógico que dentro daquele processo seletivo, dependendo do concurso, eu tenho várias fases, várias etapas, tá? Mas a eliminação é nunca pautada na deficiência da pessoa. 3. Negar ou obstar emprego, trabalho, promoção à pessoa em razão de sua deficiência. Mesma coisa, olha, você não vai trabalhar aqui porque você é um cadeirante. Não posso fazer isso, tá? Isso é crime. Crime. Você está percebendo que é crime isso? Foi... 4. Recusar, retardar ou dificultar a internação ou deixar de prestar assistência médica hospitalar e ambulatorial à pessoa com deficiência. Também é crime. Você está percebendo que todos esses artigos, esses incisos, eles foram alterados pela Lei 13.146, tá? Deixar de cumprir, retardar ou frustrar a execução de ordem judicial expedida na ação civil a que alude essa lei, ou seja, aquela ação civil que a gente aprendeu lá atrás, se ele retardou, se ele deixou de cumprir, se ele não executou qualquer coisa relacionada à ação civil, é crime, tá? 6. Recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil pública, objeto dessa lei quando requisitados. Ou seja, não tem lá atrás que os legitimados, eles podem requisitar certidões, informações? Beleza. Pode negar? Não. Só pode negar o quê? É o que fala lá no parágrafo 3º. Só posso negar quando se tratar o quê? De segurança, de sigilo, beleza? E lógico, né? Segurança, sigilo. Aí eu alego isso daí. Agora, se não fornecer, entendeu? A título de qualquer outra alegação, é crime. Parágrafo 1º. Se o crime for praticado contra a pessoa com deficiência menor de 18 anos, a pena é agravada em 1/3. Ou seja, todo o artigo versa o quê? Desses crimes praticados contra uma pessoa com deficiência. Agora, se for uma pessoa com deficiência menor de 18 anos, eu agravo em 1/3. Então, fiquem atentos, porque concurso público, ele vai contar uma historinha, ele vai dizer que alguma das hipóteses explícitas aqui no nosso artigo 8º aconteceu, e lá ele deixa solto a idade da pessoa que tem deficiência. Joãozinho da Silva, de 17 anos de idade, deficiente físico, e aí conta a história linda e maravilhosa e fala que foi obstado determinada, enfim, documentação para fundamentar uma ação civil, ou retardou alguma decisão judicial. É crime? É, e aumenta de 1/3. Entendeu? Entendeu? Então eu só aumento de 1/3 aqui, nessa observação que nós estamos falando no parágrafo 1º, se for menor de 18 anos. Parágrafo 2º. A pena pela adoção deliberada de critérios subjetivos para indeferimento de inscrição, de aprovação e de cumprimento de estágio probatório em concurso público não exclui a responsabilidade patrimonial pessoal do administrador público pelos danos causados, tá? Então, ele não pode fazer de forma subjetiva e não vai excluir, tá, essa responsabilidade patrimonial. Beleza? Porque ele praticou os atos aqui, negou aquele cargo público, ou a autoridade responsável, beleza, show de bola, cometeu crime, sim, mas ele vai responder com o seu patrimônio por aquilo ali, tá? Responsabilidade pessoal. Parágrafo 3º. Incorre nas mesmas penas quem impede ou dificulta o ingresso da pessoa com deficiência em planos privados de assistência à saúde, inclusive com cobrança de valores diferenciados. Galera, isso aqui foi questão de prova, tá? Ó, questão de prova. Questão de
prova. Tá bom? Porque a gente, cara, a gente está tão acostumado a tomar porrada, que a gente se acostuma com isso, né? A gente não presta atenção em alguns detalhes. Cara, a gente vê direto isso. O cara cobrar um valor diferenciado por conta de uma condição especial de uma pessoa X ou Y. Isso daqui foi justamente para vedar que, por exemplo, o meu plano de saúde. Geraldo, quantos anos você tem? 30? Tá. Então o plano de saúde é baseado na minha idade, ponto. Agora, poxa, eu sou deficiente. Peraí, então o seu plano de saúde ele vai ser mais caro? Não pode fazer isso, porque o parágrafo 3º ele diz isso bem claro, tá bom? Foi trazido pela 13.146. Não pode, preste atenção nisso. Isso daqui já caiu em prova e é um prato cheio para cair em várias outras provas. Se o crime for praticado em atendimento de urgência e emergência, a pena é agravada de 1/3. Então vamos lá, quando é que eu agravo a pena de 1/3? Em duas hipóteses. Quando é praticado contra menor deficiente, menor de 18 anos e deficiente, ou quando ele é praticado em atendimento de urgência e emergência. Se for no atendimento de urgência e emergência, eu tenho o aumento, essa pena é agravada em 1/3. Estamos juntos, meus amores? Perfeito? Foi? Tem que gravar, mas não demole com relação a isso daí, tá? Vamos lá. Artigo 9º. A administração pública federal conferirá aos assuntos relativos à pessoa com deficiência tratamento prioritário e apropriado para que lhes seja efetivamente ensejado o pleno exercício de seus direitos individuais e sociais, bem como sua completa integração social. Primeira coisa que você tem que saber, o tratamento ele vai ser prioritário e apropriado. Show de bola. E visando sempre o que, gente? A sua completa integração social. Você vê nitidamente o viés social dessa lei. Entendeu? É nítido isso, tá? Desde lá do artigo 1º até aqui. Parágrafo 1º. Os assuntos que alude este artigo serão objeto de ação coordenada e integrada dos órgãos da administração pública federal e inclusão em política nacional para a integração da pessoa com deficiência, na qual estejam compreendidos planos, programas e projetos sujeitos a prazos e objetivos determinados. Beleza? Não tenho o que explicar. Tercião, como integrantes da administração pública federal, para os fins dessa lei, além dos órgãos públicos, das autarquias, das empresas públicas, da sociedade de economia mista, as respectivas subsidiárias e fundações públicas. Então, quando ele fala aqui das subsidiárias, você fala assim, Geraldo, o que é isso? Isso daqui está lá no artigo 37, inciso 20 da Constituição Federal de 88, do capítulo da administração pública. Quando ele fala do inciso 19, ele fala, somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundações, cabendo a lei complementar neste último caso, definir suas áreas de atuação. Aí no inciso 20, ele fala que também cabe o quê? Eu tenho que ter uma autorização legislativa para a criação de subsidiárias, daquelas do inciso anterior. Então, é uma subsidiária de uma autarquia, de uma empresa pública, uma subsidiária de uma fundação, de uma sociedade de economia mista, tá? Geraldo, me dá um exemplo? Claro. Na própria sociedade de economia mista, por exemplo, Petrobras, sociedade de economia mista. Eu tenho uma subsidiária? Tenho. Eu tenho a Liquigás, eu tenho a Transpetro, eu tenho a distribuidora BR. Perfeito? Foi? Vamos lá. Artigo 10. A coordenação superior dos assuntos, ações governamentais e medidas referentes a pessoas com deficiência caberá à Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. Tá? Isso daqui foi uma redação dada pela Lei 11.958 de 2009. Então, a quem cabe? A Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. Foi, cara, não tenho o que falar, gente. Então, esse daqui, ó, decora. Por quê? Trata-se de competência. Tá? Então, decora, tá bom? Parágrafo único. Ao órgão a que se refere esse artigo, acorde, caberá formular a política nacional para a integração da pessoa com deficiência, seus planos, programas e projetos e cumprir as instruções superiores que lhes digam respeito com a cooperação dos demais órgãos públicos. Tá? E aí agora a gente vai entrar, né, o artigo 11 foi revogado, a gente entra na competência da
acorde. Galera, artigo 10, importante para caramba, tá bom? Tem que decorar esse artigo 10 aqui, tá? É muito importante, tá? Vamos lá. Competência da acorde, tá? Artigo 12, compete acorde. Cara, outra coisa, esse aqui gente, é ruminar. Tem que botar para dentro. Coordenar as ações governamentais e medidas que se refiram às pessoas com deficiência, elaborar os planos, programas, projetos subsumidos na política nacional para a integração da pessoa com deficiência, bem como propor as providências necessárias à sua completa implantação e seu adequado desenvolvimento, inclusive as pertinentes ao quê? A recursos e a caráter legislativo. Porque você vai ver mais à frente que quando se tratar de liberação de recursos, eu vou ter envolvimento da acorde. Quando eu tiver de caráter legislativo, tiver alguma legislação sobre, eu tenho um envolvimento com a acorde. Por isso que ele está em negrito aqui, tá bom? No teu material tu passa o seu marca-texto. Vamos lá. Acompanhar e orientar a execução pela Administração Pública Federal dos planos, programas e projetos mencionados no inciso anterior. Manifestar-se sobre a adequação à política nacional para a integração da pessoa com deficiência dos projetos federais a elas conexos. Aí aqui, ó, por que está de negrito lá? Antes da liberação dos recursos. Por quê? Você percebe que essa manifestação da acorde ela é necessária justamente para que eu tenha a liberação desses respectivos recursos. Ela fica condicionada à liberação à manifestação. Perfeito? Manter com os estados, municípios, territórios, Distrito Federal, Ministério Público, estreito relacionamento objetivando a concorrência de ações destinadas à integração social da pessoa com deficiência. Vamos lá. Provocar a iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe informações, fatos que constituam objeto de ação civil, aqui é esta lei, indicando-lhes os elementos de convicção. O que é isso? Vamos lá. É um legitimado ativo? Acorde? Não. Legitimado ativo, você lembra? Administração direta e indireta, associação com mais de um ano, Ministério Público e Defensoria Pública. Então, se ela tiver alguma informação, enfim, se ela tiver algum dado, algum fato, ela pode provocar o Ministério Público, ela ainda indica os elementos de convicção. O quê? Aí o Ministério Público, ou ele entra com a ação civil, ou então ele abre um inquérito civil para poder levantar mais elementos para que venha fazer a propositura da referida ação civil nessa legislação. Emitir opinião sobre os acordos, contratos, convênios firmados pelos demais órgãos da administração pública federal no âmbito da política nacional para a integração da pessoa com deficiência. Então ele emite opinião sobre, tá? Acordo, contrato, convênio, tá bom? Promover e incentivar a divulgação e o debate das questões concernentes à pessoa com deficiência, visando a conscientização da sociedade. Perfeito? Na elaboração dos planos e programas e projetos a seu cargo, deverá a acorde recolher sempre que possível, tá? Então destaque aqui, ó, porque na prova o examinador vai botar sempre, ele tira o que possível. A opinião das pessoas e entidades interessadas, bem como considerar a necessidade de efetivo apoio aos entes particulares voltados para a integração social das pessoas com deficiência. Então, galera, é sempre que possível, não é sempre, entendeu? Então, fiquem atentos para isso daí, porque pode ser objeto de prova, tá? Então, aqui você pega, puxa uma seta e escreve atenção. Tá bom? Porque pode ser objeto de prova isso daí pra gente, tá? Não vamos dar mole. Artigo 15. Para atendimento e fiel cumprimento do que dispõe essa lei, será reestruturada a Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação e serão instituídos o Ministério do Trabalho, o Ministério da Saúde, o Ministério da Previdência e Assistência Social. Deixa eu só apagar aqui, órgão encarregados da coordenação setorial dos assuntos concernentes à pessoa com deficiência. Então, o que ele quer dizer aqui? Olha só, para atendimento e fiel cumprimento, eu tenho a reestruturação da Secretaria de Educação Especial,
do Ministério da Educação e dentro do, vai ser instituído lá dentro do Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde, Ministério da Previdência e Assistência Social, órgãos encarregados dessa coordenação setorial. Dentro do Ministério do Trabalho, um órgão específico para coordenar o quê? Atividades e interesses ligados à pessoa com deficiência, aos assuntos concernentes à pessoa com deficiência. Dentro do Ministério da Previdência Social, eu vou ter um órgão lá dentro, o nome disso é desconcentração. Você lembra lá do direito administrativo? Um órgão, ele vai o quê? Se subdividindo em plexos de competências internos, tá? Então, eu tenho uma distribuição de competência interna, eu tenho uma desconcentração, até anoto aqui. Eu tenho o quê? Uma desconcentração, tá? Eu tenho uma desconcentração e aí eu vou ter o quê? Uma criação de um órgão encarregado para o quê? Para todos os assuntos concernentes à pessoa com deficiência, beleza? E ele deixa claro aonde? Vamos lá, aqui ó, ele deixa claro, ó, no Ministério, serão instituídos no Ministério do Trabalho, da Saúde, da Previdência e Assistência Social. Tá? Ele deixa claro isso para a gente aqui, mediante uma desconcentração. Lembrando que desconcentração só pode ser feito por lei, porque órgão só pode ser criado por lei. Estamos juntos? Vamos lá, meus amores. Artigo 16. O Poder Executivo adotará, nos 60 dias posteriores à vigência dessa lei, as providências necessárias à reestruturação e ao regular funcionamento da CORDE, como aqueles decorrentes do artigo anterior. Serão incluídas no Censo Demográfico de 1990, nos subsequentes, questões concernentes à problemática da pessoa com deficiência, objetivando o conhecimento atualizado do número de pessoas com deficiência no país. Galera, a gente tem atualmente aí cerca de 40 e poucos milhões de pessoas com deficiência, né? E aí desses 40 e poucos milhões, por exemplo, 15 milhões têm deficiência visual, X milhões têm deficiência auditiva, X milhões têm deficiência física, outros X milhões têm deficiência mental, outros X milhões têm deficiência múltipla, ou seja, física e visual, entendeu? Ou então auditiva e mental, enfim. Então, é interessante incluir no censo para poder acompanhar a evolução das pessoas com deficiência, né? A quantidade de pessoas com deficiência existente dentro do nosso país, justamente para a gente fazer o quê? Uma melhor implementação desses programas sociais, dessas redes de atendimento à saúde, entendeu? De todos os institutos que você aprendeu, não só nessa legislação, mas em outras legislações referentes à pessoa com deficiência, para atender os seus anseios, para a maior inserção social. Porque se eu não sei quantas pessoas com deficiência existem, como eu vou inserir aquela galera na sociedade, na comunidade? Como eu vou fazer essa inserção social? Por isso que é interessante e passou a ser incluído nos censos demográficos desde 1990. Geraldo, isso pode cair na prova? Pode. Simplesmente a pergunta ridícula em cima dessa data aqui. Por que eu estou falando isso, gente? Recentemente um concurso para tribunal, precisamente o Tribunal Regional Eleitoral, ele botou assim mesmo: a moderna legislação para a pessoa com deficiência está instituída na lei, 2 pontos. Aí botou lá o número da lei. Gente, com todo respeito, pergunta de analista, concurso público para ganhar quase 20 mil reais. O cara me pergunta o número da lei, pô. É ridículo, gente. É ridículo. Mas é aquilo, é concurso público, a gente tem que se preparar para o que vier. Então você lembra aqui, ó, 1990, tá? De 1990 e os seus subsequentes, ou seja, a partir de 1990. Eles podem colocar aqui uma data, como a lei é de 89, pode botar que é de 89, ou então que foi 5 anos depois, 10, enfim. A partir de 1990, tá? Gravem isso daí, tá bom? Os órgãos federais desenvolverão, no prazo de 12 meses, contado da publicação dessa lei, ações necessárias à efetiva implementação das medidas indicadas no artigo 2º dessa lei, que a gente já aprendeu na aula passada. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se disposições em contrário, tá bom? Quem assinou foi o José Sarney. Galera, a gente encerra mais esse bloco aí falando a respeito dessa legislação, que ela também está dentro do seu edital, ela está lá no seu bloco de estudo. Você não pode dar mole com relação a isso.
Quando você estuda a legislação, como funciona? Qual é a tríade perfeita? Exercício, uma boa aula para você trocar uma ideia com o professor e leitura da letra fria de lei. O que vai te safar na hora de uma prova de concurso público é essa leitura prévia que você faz. Por isso que eu faço questão de projetar a legislação aqui, eu explico para você, sublinho, tico, você fala para você botar tudo colorido, depois eu ainda falo para você o que? Vou lá, deixo a tela em branco, faço um mapa mental, mando você copiar, depois eu volto para a tela e a gente vai batendo, depois eu apresento questões, falo o que caiu, o que não caiu no concurso público, como caiu, como perguntou. Por quê? Porque a ideia da gente é fazer você uma máquina de ser aprovado em concurso público, uma máquina de aprovação. O nosso objetivo é esse. Nós, seria leviano da nossa parte falar que nós queremos formar grandes pessoas pensadoras, voltadas. Galera, para com isso. O teu objetivo é o quê? É lá que concursos. Você quer fazer concurso público. O que tu faz com a gente? Fecha com a gente, eu fecho com você e eu tenho certeza que você vai ser aprovado. Isso daqui não vai mais ser uma pedra no teu sapato. E eu tenho certeza absoluta disso. Você vê que cada vez mais os concursos estão mais disputados, mais acirrados. E uma questão te deixa fora da jogada. E ultimamente, o concurso público tem cobrado 3, 4, 5 questões do tópico de legislação da pessoa com deficiência. E a tendência é aumentar cada vez mais. Então, o que eu falo para você? Se mantenha firme, tenha resiliência. E eu tenho certeza absoluta que as suas respostas, elas virão. Papai do céu vai botar no seu caminho uma aprovação. E eu tenho certeza disso. Eu te agradeço aí até o final por estar aqui com a gente, lutando, buscando. Você pega aí, classifica lá a aula, gostei da aula, não gostei da aula, e a gente está aqui para te ajudar. Qualquer dúvida, pode perguntar, pode mandar pergunta, pode me acessar também lá através das redes sociais, @Prof. Geraldo Neto, lá no Instagram, ou então Geraldo Neto lá no Facebook, você vai me achar, e eu tenho certeza que a gente vai trocar essa ideia e você vai ser aprovado no concurso público, tá bom? Te agradeço mais uma vez aí, que você até o final, para mim, é um sinal de respeito e eu me sinto muito gratificado por isso. Fique com Deus, excelente estudo para você e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.